Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL. Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai trabalhar a unidade número 21, a última unidade da apostila 3. Nosso conteúdo de hoje é a segunda parte de eletrólise, página 352. Vamos lá então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai conhecer uma situação em que temos eletrodos inertes que participam das reações. Além disso, ao final da aula, a gente vai conhecer os aspectos quantitativos da eletrólise, começando pela eletrólise com eletrodos não inertes. Eletrodos não inertes são aqueles eletrodos que participam da reação química. Esse eletrodo vai ser um metal não inerte e esse metal vai se comportar como o ânodo, o polo positivo da nossa eletrólise. Como que vai acontecer isso? O metal vai sofrer o processo de oxidação. Então temos ali o exemplo básico, o metal sofrendo a oxidação com a liberação de elétrons. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eletrólise aquosa do ácido sulfúrico com eletrodo de cobre. Esse eletrodo vai participar da reação, porque é um eletrodo não inerte. Vamos ver como isso acontece? Peguei aquele exemplo básico da nossa cuba eletrolítica, em que vimos na aula anterior, e aí a gente vai colocar o eletrodo de cobre ligado a um gerador. Lembrando que a bateria vai ter o seu polo positivo e o seu polo negativo. A partir dos polos da bateria, a gente consegue determinar os polos da eletrólise. Polo negativo da bateria, polo negativo da eletrólise. Polo positivo da bateria, polo positivo da eletrólise. Polo negativo da bateria é o gerador de elétrons, então os elétrons partem daquele lado. Para o outro lado, os elétrons chegam, certo? Isso a gente já viu na aula anterior. Vamos começar então o processo. Temos aqui um composto chamado ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um composto covalente, ele não é um composto iônico. Porém, quando ele é adicionado à água, ele vai sofrer um processo chamado ionização, pois é um ácido. O ácido sulfúrico, sofrendo ionização, vai formar íons H+ e íons sulfato, como a gente vê ali. Além disso, a gente já conhece, né, a ionização da água, que a gente já viu na aula anterior, formando H+ e OH-. E agora a gente vai ter aqui em solução íons H+, íons OH-, íons sulfato, beleza? Agora aqui a gente vai montar os polos daquela eletrólise, o cátodo e o ânodo. E aí vem aquele detalhe, o ânodo vai ser onde ocorre a oxidação. E quem vai sofrer a oxidação quando temos eletrodos não inertes? O metal do eletrodo. Então, a gente já se conhece ali, quem vai sofrer a oxidação vai ser o cobre. O cobre sofrendo a oxidação, né, polo positivo, ânodo, vai formar cobre iônico, com liberação de íons cobre na solução e liberação de elétrons. Agora, no cátodo vai ocorrer a reação de redução. No caso aqui, ó, H+ e H+. A gente não vai precisar lembrar daquela fila de preferência de reação, né? H+ vai sofrer a redução formando gás hidrogênio, como a gente tem ali, ó. H+ recebendo elétrons, sofrendo redução, formando gás hidrogênio. Montando a reação global agora, juntando as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo, a gente tem o seguinte, cobre reagindo com H+, formando íons cobre em solução, com liberação de gás hidrogênio. Uma coisa importante aqui, pessoal, nesse processo teremos a corrosão da lâmina de cobre no ânodo, ou seja, onde o cobre está sofrendo a oxidação. Outra coisa importante, como teremos íons cobre liberados em solução, a solução vai mudar de cor tendendo a um azul. Isso a gente já esperaria com a oxidação do cobre. Beleza? Vamos lá então, outro exemplo. Eletrólise aquosa do sulfato de cobre com o eletrodo de cobre. Montando aquele esquema da cuba eletrolítica ali, a gente já coloca os eletrodos de cobre ligados a um gerador, polo negativo da bateria é o polo negativo da eletrólise, polo positivo da bateria é o polo positivo da eletrólise, polo negativo da bateria, gerador de elétrons, polo positivo da bateria, receptor de elétrons. E aqui a gente tem um detalhe, um composto que está em solução aquosa é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre em solução aquosa teremos a liberação de íons cobre e íon sulfato, certo? Temos também a etapa de ionização da água, isso a gente já conhece dos dados anteriores, e assim em solução teremos os cátions cobre e H+, e os ânions OH- e sulfato. Agora vamos montar os polos da eletrólise. Teremos ali o cátodo, polo negativo, e o ânodo, polo positivo. E quem vai ser o ânodo? O metal que vai sofrer a oxidação. No caso ali, é o do eletrodo não inerte, é o cobre. O cobre sofrendo a oxidação vai formar então cobre
2+, mais liberação de elétrons. Beleza? Agora vamos para o cátodo. Cátodo redução. Quem vai sofrer a redução? É o cobre 2+, ou é o H+? O H+ só sofre redução se tiver em presença de íons da família 1A, da família 2A ou do alumínio. No caso do cobre, é um metal com maior tendência a sofrer redução. Então, o cobre vai sofrer a redução. O cobre que está em solução vai sofrer a redução. Consequentemente, teremos a reação de redução, cobre recebendo elétrons formando cobre metálico. Este cobre metálico vai se depositar no outro eletrodo. Teremos ali na reação global o cobre metálico proveniente do eletrodo do ânodo, onde ele sofreu a oxidação, reagindo com o cobre iônico que está presente na solução, daquela solução de sulfato de cobre, formando o cobre iônico proveniente da oxidação daquele cobre do eletrodo e o cobre metálico proveniente da redução do cobre que estava presente em solução. Certo? Uma evidência de que houve a reação é a seguinte: do lado do ânodo teremos a corrosão da lâmina, do lado do cátodo teremos deposição de cobre metálico. Certo? Então, de um lado corrosão, do outro deposição. De um lado oxidação, do outro redução. Certo? Beleza até aqui? Uma aplicação importante a respeito desses eletrodos não inertes, a eletrodeposição, também chamada de galvanoplastia. Consiste no revestimento de uma superfície por uma fina camada metálica, certo? Então eles vão utilizar aqui, é uma eletrólise com um eletrodo não inerte. Isso pode acontecer com diversos metais. Por exemplo, douração, quando a gente vai revestir uma superfície metálica com ouro, uma prateação, uma cromação, revestir com crômio, uma niquelação, revestir com níquel, galvanização, revestir com zinco, certo? Como exemplo, eu vou pegar a douração de uma aliança, ou seja, revestir uma superfície metálica, que vai ser aquela aliança metálica, com ouro. Vamos lá então, o processo é semelhante, Temos a cuba eletrolítica, a bateria ligada aos eletrodos, polo negativo da bateria, o polo negativo da eletrólise, polo positivo da bateria, o polo positivo da eletrólise. Teremos o polo negativo, gerador de elétrons, polo positivo, receptor de elétrons. E nessa solução teremos dissolvido um composto chamado nitrato de ouro. O nitrato de ouro, quando adicionado em solução aquosa, vai liberar os íons ouro e íons nitrato. Teremos também aquela etapa que a gente já conhece, de ionização da água. E assim teremos em solução aquosa os íons ouro e H+, OH- e nitrato. Vamos montar os polos da eletrólise, cátodo e ânodo. Mas antes da gente determinar o ânodo e o cátodo, vamos observar essa figura. Essa figura mostra o seguinte, que de um lado teremos o eletrodo de ouro, o eletrodo não inerte. Do outro teremos a superfície metálica a qual eu quero fazer o revestimento. Então teremos ali a aliança e do outro lado o eletrodo de ouro. Como a gente deve imaginar, no ânodo vai ocorrer a oxidação do ouro do eletrodo. Então teremos a oxidação do ouro formando ouro iônico com liberação de elétrons, certo? E no cátodo? No cátodo vai ocorrer a redução. A redução de quem? A redução do cátion. Qual cátion? É o H+ ou é o cátion ouro? Seguindo aquela fila de preferência de sofrer redução, o H+ tem menor preferência de reduzir que o ouro. Então, o ouro tem preferência a sofrer redução. Consequentemente, teremos no cátodo a redução do ouro. Ouro recebendo elétrons, formando ouro metálico. Esse ouro metálico será depositado na superfície daquela aliança. Consequentemente, ele vai revestir a superfície da aliança. E assim a gente tem o processo chamado douração. Para finalizar, vamos montar a reação global. Teremos ali ouro metálico proveniente do eletrodo, reagindo com ouro iônico, que estava em solução aquosa, formando ouro iônico, que sai do eletrodo e vai para a solução, e ouro metálico, que estava em solução e foi depositado na aliança, certo? Esse é o processo chamado douração. Agora, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente vai para a estequiometria aplicada à eletroquímica, principalmente na eletrólise, tá bom? Vamos lá então. Começando pela constante de Faraday. O que seria a constante de Faraday? Para a gente entender a constante de Faraday, teremos que lembrar alguns conceitos que foram abordados lá na física no conteúdo de elétrica,
que são essas grandezas. Quantidade de carga, representada pela letra Q, unidade coulombs. O E, que é a carga elementar, representada por 1 elétron, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aquele sinal negativo está se referindo ao elétron, quando é o próton se refere ao sinal positivo. Mas aqui no conteúdo de eletroquímica a gente pode ocultar esse sinal que não vai ser importante, tá bom? Vamos lá. Estabelecendo uma relação entre a quantidade de carga e a carga elementar, teremos aquela formulinha, que é quantidade de carga igual a carga elementar multiplicado pelo número de entidades. Como a gente pode entender isso? Eu vou representar a partir da relação entre a carga elementar e o número de elétrons. Como assim? Colocamos o seguinte, um elétron possui uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual é a carga representada por uma grande quantidade de elétrons? 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, x. Resolvendo a regra de 3, teremos o seguinte, 6,02 vezes 10 a 23 multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 9,65 vezes 10 a quarta coulombs. Esse valor pode ser representado sem utilizar a notação científica, que é igual a 96.500 coulomb. O que seria esse valor 96.500 coulomb? Isso equivale a 1 Faraday, ou seja, 1 Faraday é igual à carga representada por 1 mol de elétrons, ou é igual à carga de 96.500 coulombs. Essa é a famosa constante de Faraday, certo? Então, falou de constante de Faraday, a gente vai lembrar, 1 mol de elétrons equivale a uma carga de 1 Faraday ou 96.500 coulombs, certo? Agora a gente vai estabelecer uma relação entre a quantidade de carga e a intensidade da corrente elétrica. Pegando mais uma formulinha lá da física, então representando as grandezas, temos a intensidade da corrente elétrica, simbolizada pela letra I, e unidade no sistema internacional, o ampere. Temos também o tempo, em segundos, e assim a gente vai estabelecer a relação entre a quantidade de carga e a intensidade da corrente elétrica. Qual é a formulinha? KIT, ou seja, a quantidade de carga é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica passa pelo sistema, maior a quantidade de carga que passou. E também diretamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo o sistema é submetido a uma passagem de corrente elétrica, maior será a quantidade de carga total que passou pelo sistema. Certo? Beleza. Outro ponto importante é a lei de Faraday. O que essa lei vai dizer para a gente? A quantidade de substância que se forma em um processo eletrolítico é diretamente proporcional à quantidade de carga que passa pelo sistema. Como assim? Para entender melhor essa lei, eu peguei um exemplo aqui, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. No cátodo, teremos a redução do cátion sódio, sódio recebendo elétrons formando sódio metálico. E no ânodo, teremos a oxidação do íon cloreto. Íon cloreto formando gás cloro com liberação de elétron. E assim a gente tem a reação global, né? Lembrando que o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. E isso é mais importante agora, né? Porque a quantidade de substância que se forma no cátodo ou no ânodo é diretamente proporcional à quantidade de elétrons que passa pelo sistema, certo? Agora vamos tentar estabelecer essa relação entre a quantidade de substância que se forma e a quantidade de elétrons que passam pelo sistema. Na reação de redução teremos um sódio reagindo com um elétron formando um sódio metálico. Ou seja, para cada um cátion sódio precisaremos de um elétron para que esse íon sofra a redução. Desse modo, se a gente tiver 1 mol de sódio, precisaremos de 1 mol de elétrons para que o sódio sofra a redução. Consequentemente, 1 mol de sódio forma 23 gramas de sódio metálico. Se tivermos 2 mols de sódio, precisaremos de 2 mols de elétrons para que o sódio sofra redução, consequentemente formando uma massa de 46 gramas de sódio metálico. Mesmo raciocínio se dá para a oxidação do cloreto. A cada 2 cloretos que sofrem oxidação, serão formados 2 elétrons e uma molécula de gás cloro. E para 2 mols de cloretos, formarão 1 mol de gás cloro e 2 mols de elétrons. Colocando ali, para formar 1 mol de gás cloro, serão liberados 2 mols de elétrons. Para formar 2 mols de gás cloro, serão liberados 4 mols de elétrons. Certo, pessoal? Beleza até aqui? Vamos fazer um exercício resolvido da apostila. Numa pilha, o eletrólito está contido em uma lata de zinco, que funciona como um dos eletrodos. Que massa de zinco é oxidada a zinco 2+,
durante a descarga desse tipo de pilha por um período de 30 minutos, envolvendo uma corrente de 5,36 vezes 10 a menos 1 ampere. Massa molar do zinco é 65 gramas por mol. Como a gente vai resolver esse exercício? Primeiramente, a gente vai extrair alguns dados importantes do enunciado. Numa pilha teremos o zinco como um dos eletrodos. E ainda ele disse que massa de zinco é oxidada a zinco 2+. Ou seja, ele já falou a espécie que sofreu oxidação. E aqui a gente tem também as relações entre tempo e a intensidade de corrente elétrica. Teremos ali a intensidade de corrente elétrica 5,36 vezes 10 a menos 1 e o tempo de 30 minutos. Quando a gente vai fazer aquele cálculo, o kit, precisamos modificar a unidade do tempo. Precisa ser colocada em segundos. 30 minutos são quantos segundos? 30 vezes 60 é igual a 1.800 segundos. Essa é a formulinha então, kit. Vamos calcular a quantidade de carga. Quantidade de carga é igual à intensidade da corrente elétrica pelo tempo. 5,36 vezes 10 a menos 1 multiplicado por 1.800. Quantidade de carga é igual a 965 coulombs. Certo até aqui? A gente achou o quê? A quantidade de carga. E a gente sabe, né, pela lei de Faraday, que a quantidade de matéria formada no cátodo ou no ânodo é diretamente proporcional à quantidade de elétrons que passam pelo sistema. Certo? Vamos representar essa reação que ele pediu. A reação de oxidação do zinco. O zinco sofrendo oxidação, formando zinco 2+, com liberação de 2 elétrons. Ou seja, para cada 1 mol de zinco que sofre oxidação, teremos a liberação de 2 mols de elétrons. Olha ali. E assim a gente pode fazer a relação. 1 mol de zinco sofrendo oxidação é igual à liberação de 2 mols de elétrons. Esse 1 mol de zinco equivale a uma massa de 65 gramas. Então já coloquei ali 1 mol de zinco, 65 gramas de zinco. É igual a 65 gramas de zinco é equivalente à quantidade de carga de 2 mols. Eu sei que 1 mol de elétrons equivale à quantidade de carga de 96.500 coulombs, ou 1 Faraday. 96.500 coulombs vezes 2, né, porque são 2 mols de elétron. E quando a gente tem apenas 965 coulombs, qual vai ser a massa de zinco que sofre oxidação? Montamos a regrinha de 3 final. Dá para simplificar? Dá, né? Ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 965, teremos em cima 100 vezes 2 e embaixo 1. X é igual a 65 sobre 200, que é igual a uma massa de 3,25 vezes 10 a menos 1 gramas de zinco sofrendo oxidação. Certo até aqui? Beleza, pessoal? Então, dessa maneira que a gente vai fazer exercícios envolvendo quantidade de carga e intensidade de corrente elétrica, tá bom? Vamos lá então. Página 350, exercício número 4. Considere 96.500 coulomb como a carga elétrica relativa a 1 mol de elétrons. Olha ali, ele já trouxe o dado. Assim, é correto afirmar que na eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, pela passagem de 8 amperes de eletricidade durante 5 horas, deposita-se no cátodo aproximadamente a seguinte massa de metal. Vamos extrair os dados que foram apresentados no enunciado. Teremos ali a intensidade de corrente elétrica, 8 amperes, o tempo, 5 horas. 5 horas é igual a quantos segundos? 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. 1 hora, 3.600 segundos. 5 horas, 5 vezes 3.600 segundos, que é igual a 18.000 segundos. Beleza? Sabendo dessas unidades, a gente já pode calcular a quantidade de carga. Quantidade de carga é igual à intensidade da corrente elétrica multiplicada pelo tempo. 8 vezes 18.000 é igual a 144.000, certo? 144.000. Beleza. Agora a gente vai partir para a reação que ocorre no cátodo. Cátodo-redução. Redução de quem? Na eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, ocorre a redução do cátion. O cátion cálcio. Cátion cálcio, recebendo elétrons, vai formar o cálcio metálico, certo? Para cada 1 íon cálcio que sofre redução, teremos o consumo de 2 elétrons. Se tivermos 1 mol de íons cálcio, teremos o consumo de 2 mols de elétrons. E assim a gente começa a regra de 3. 1 mol de íons cálcio consome 2 mols de elétrons. 1 mol de íon cálcio
é a quantidade em massa de 40 gramas. 2 mols de elétrons, a gente já tem ali 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Então, 2 vezes esse valor. Essa é a quantidade de carga referente a 2 mols de elétrons. Mas na situação do nosso problema, temos a quantidade de 144.000 coulombs. E assim a gente acha a massa de cálcio. Fazendo o cálculo por regra de 3, a gente chega no seguinte: 96.500 vezes 2, 193.000. Simplifica em cima e embaixo por 1.000. Divide por 1.000 em cima e embaixo, a gente vai ter 193 em cima, 144 embaixo. X é igual a 40 vezes 144 dividir 193. Fazendo esse cálculo, chegaremos no final à quantidade de 29,84 gramas de cálcio. Como o exercício pediu, deposita-se no cátodo aproximadamente a seguinte massa de cálcio. 29,84 é próximo de 30 gramas de cálcio. Alternativa cebola, certo? Mais um exercício aqui, exercício 8. Em metalurgia, um dos processos de purificação de metais é a eletrodeposição. Esse processo é representado pelo esquema abaixo, no qual 2 eletrodos inertes são colocados em um recipiente que contém a solução aquosa de cloreto de níquel. Temos ali uma solução aquosa de cloreto de níquel em que estão representados os íons níquel e cloreto. E ainda ele trouxe como dados constante de Faraday 96.500 coulomb, massa molar do níquel 59 gramas por mol. Baseando-se no esquema representado, escreva as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo e calcule a corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel em um dos eletrodos durante o período de 1 hora. Letra B. Calcule a massa de cloreto de níquel com excesso de 50% necessária para garantir a eletrodeposição de 30 gramas de níquel metálico. E aqui a gente tem o seguinte: no cátodo, quem vai sofrer a redução? Se temos uma solução aquosa de cloreto de níquel, teremos em solução os íons níquel e cloreto, mas além disso teremos os íons da água, íons H+, e OH-. Agora, quem vai sofrer a redução? Cátodo, o cátion H+, ou o cátion níquel? O níquel não é da 1A, não é da 2A e não é o alumínio. Então, o níquel vai sofrer a redução. Redução do níquel 2+. Níquel 2+, recebendo 2 elétrons, formando níquel metálico. Ânodo. Ânodo, oxidação, oxidação do ânion. Ânion cloreto ou ânion OH-? O cloreto ânion não oxigenado vai sofrer a oxidação. Cloreto sofrendo oxidação vai formar gás cloro e 2 elétrons, certo? Agora a gente vai para a segunda parte. Ele pede a quantidade de corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel durante 1 hora. A gente começa pela reação que ocorre com o níquel. O níquel sofrendo redução. Níquel sofrendo redução, recebendo 2 elétrons, formando níquel metálico. Para cada 1 íon níquel, serão consumidos 2 elétrons. E para 1 mol de íons níquel, serão consumidos 2 mols de elétrons. 1 mol de íon níquel, 2 mols de elétrons. A massa do níquel, 59 gramas por mol. Vou colocar ali então 1 mol de níquel, 59 gramas. 2 mols de elétrons. 1 mol de elétron, a constante de Faraday, 96.500 coulomb. 2 mols de elétrons, 2 vezes esse valor. E para 30 gramas de níquel que sofrem a redução, serão consumidos uma quantidade de carga que a gente ainda não sabe. X. Montando a regra de 3 então, para facilitar esse cálculo, esse 59 eu posso arredondar para 60. Então 60 gramas de níquel, 30 gramas de níquel. 2 mols de elétrons, X. E assim a gente pode simplificar. 60 sobre 30 é igual a 2 sobre 1. Então a gente chega à conclusão que X é igual a 96.500 vezes 2 sobre 2. Ou seja, aproximadamente 96.500 coulombs. Agora a gente vai determinar a intensidade da corrente elétrica. Temos a carga e temos o tempo também. O tempo foi de 1 hora. Então, 1 hora, 3.600 segundos. 96.500 é igual à intensidade da corrente elétrica vezes o tempo, 3.600. Intensidade da corrente elétrica é igual a 96.500 coulombs sobre 3.600, que é igual a 26,8 amperes. Essa é a resposta para a segunda parte do exercício. Letra B agora. Determinar a quantidade de cloreto de níquel com excesso de 50% necessária para formar uma massa de 30 gramas de níquel metálico. A gente já sabe da reaçãozinha.
Como a gente vai fazer isso? Primeiro, a reação de dissociação iônica do cloreto de níquel. Cloreto de níquel em solução aquosa vai dissociar em níquel 2+, mais 2 cloretos. Para cada 1 mol de cloreto de níquel, teremos 1 mol de níquel aquoso. A massa referente a 1 mol de cloreto de níquel é igual a 130 gramas. 35,5 mais 35,5 dos cloretos, 71. 71 mais 59 é igual a 130. Níquel aquoso é igual a 59 gramas, certo? 130 gramas de cloreto de níquel equivale a 59 gramas. E para 30 gramas de níquel, precisaremos de quanto de cloreto de níquel? É igual a X. X é igual a, multiplica cruzado, vai ficar aproximadamente 66,10 gramas de cloreto de níquel. Só que ele disse um excesso de 50%, então eu tenho que somar 50% daquele valor. 50% é igual a metade de 66,10, que dá aproximadamente 33,05. Resultado é igual a 99,15 gramas de cloreto de níquel. Certo, pessoal? Beleza? E desse modo a gente termina a aula de hoje, finalizamos o conteúdo da apostila 3, espero que tenham entendido, qualquer dúvida podem me procurar e até breve quando a gente começar a trabalhar com as revisões das apostilas. Obrigado pela atenção e até mais. Tchau!